excelentíssimo senhor presidente desta mesa de honra, excelentíssimos colegas que aqui estão assistindo, advogados, membros do Ministério Público, estudantes, que cumprimento todos na pessoa do professor Flávio Yarchel, nosso professor de sempre. Desejo agradecer esse convite muito amável recebido por esse 6º Congresso Brasileiro da Sociedade de Advogados. A minha participação se dá quanto à matéria dos princípios gerais e constitucionais do acesso ao processo judicial eletrônico. Agradeço mais uma vez, peço desculpas por não poder estar presente, mas estou fazendo um conhecimento das comarcas fronteiras do Brasil na Amazônia, mas não podia deixar de mandar uma mensagem a todos os participantes desse relevante Congresso Brasileiro de Sociedade de Advogados e especialmente nesse painel judicial eletrônico que muito nos encanta e traz responsabilidades para todos nós a fazermos um aprendizado de condução completamente diferente do processo tradicional. Nas últimas décadas, a humanidade modificou significativamente a forma de se relacionar e interagir. O surgimento de novas tecnologias e a difusão da comunicação digital redimensionou o fenômeno da globalização, lançando uma nova dinâmica sobre as relações sociais que passaram a ocorrer em volume, formato e tempo jamais por nós imaginados. A nova realidade surgida a partir dessas transformações deve ser refletida também na maneira como o Estado se relaciona com os seus cidadãos. E no campo da justiça implica em rever a forma como o Poder Judiciário interage com os jurisdicionados. Afinal, seria absolutamente inconcebível nós, do Poder Judiciário, se manter inerte à margem dessa nova forma de comunicação surgida com a era digital e, sobretudo, com a internet. Já não é de agora que o meio jurídico aponta para a ineficiência da sistemática processual clássica, especialmente no que tange ao tempo de duração do processo. Não se ignora que o dinamismo faz parte da natureza do próprio processo, que não se exaure num único ato, sendo destinado a desenvolver-se num tempo certo, sob pena de pôr em risco as garantias que lhe conferem legitimidade e segurança, como a ampla defesa e o devido processo legal. Mas o processo não pode se perpetuar. Sua razoável duração também se coloca como um elemento indispensável à efetividade da justiça. A demora exagerada enfraquece o poder jurisdicional do Estado, estimula a prática de ilícito e contribui de forma desastrosa para a desigualdade social. O acesso à justiça constitui direito fundamental consagrado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, segundo a qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Trata-se do denominado princípio da inafastabilidade da jurisdição, cujo ideal não se restringe a assegurar a todos um mero acesso à justiça, mas o acesso a uma justiça rápida e eficaz. Conforme o professor Cândido Dinamarco, mais do que um princípio, o acesso à justiça sintetiza todos os princípios e garantias do processo, e em nível constitucional ou infraconstitucional, em sede legislativa, doutrinária ou jurisprudencial. Todavia, sob a ótica do devido processo legal, o livre acesso à justiça induz uma prestação jurisdicional equilibrada entre as partes, fazendo uso por meio processual para efetivar essa medida com vistas à celeridade. Vale dizer, o direito a um processo com duração razoável também passa a ser um corolário ao devido processo legal. Aliás, a Convenção Americana de Direitos Humanos,
no Pacto de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário, que se encontra então incorporado no nosso ordenamento jurídico desde 1992, prevê no seu artigo 8º que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Porém, foi, na verdade, com a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004 que o princípio da celeridade ganhou força e destaque, tendo sido transformado em garantia de conformidade entre tempo e justiça, mediante a razoável duração do processo. Em outras palavras, não basta que o Estado assegure o acesso à justiça. É indispensável que o Estado proporcione meios que viabilizem uma prestação jurisdicional rápida, efetiva e adequada. Ocorre, porém, que o vocábulo, a expressão razoável duração é um conceito jurídico indeterminado. Nosso texto constitucional prima pela utilização de normas em caráter aberto, regras que se apresentam com uma petição de princípios sem conteúdo preciso e delimitado. Diante disso, então, o hermeneuta deve transpor a mera literalidade das normas constitucionais, realizando um cotejo sistemático e teleológico à luz não apenas da própria Constituição, mas do ordenamento jurídico como um todo, com vistas à harmonização do sistema, inclusive para viabilizar a constante releitura da ordem jurídica como um fenômeno cultural que é, atendendo aos novos anseios da sociedade. Por outro lado, há de se ter em mente que o comando do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, tem uma natureza programática, revelando um ideal a ser alcançado, desde que existam meios, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Portanto, a prestação jurisdicional em prazo razoável, enquanto integrante do rol de direitos e garantias fundamentais, gera para o Estado o dever de plena implementação do texto constitucional, não sendo mera faculdade. É dever de todos nós. Em outras palavras, não se trata de uma discricionariedade do Estado, mas um ato de natureza vinculada, com fundamento na própria Constituição Federal. Nesse viés, o Estado não poderia ficar alheio à chegada da era digital, constituindo-se uma obrigação constitucional e a inserção do Poder Judiciário nesse cenário a partir da virtualização do processo. Afinal, o que poderia ser considerado prazo razoável em trâmite de um processo antes da informatização passa, na verdade, a ser intolerável se considerada a agilidade e versatilidade viabilizadas pela evolução tecnológica. Em síntese, constitui direito fundamental do cidadão, constitui dever do Estado a prestação jurisdicional por meios adequados à sua época, sendo certo que, atualmente, a via eletrônica se apresenta como a mais apropriada. Lembro, na verdade, colegas, a primeira vez que foi sugerido e após legitimado pelo legislador processual, uma expressão que dava os primeiros passos na seara do processo eletrônico. Foi na reforma do processo civil em 84, presidida pelo ilustre e saudoso ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, em que se usou a expressão métodos modernos de documentação. Já em 84 se antevia a necessidade da adoção de um processo mais rápido e que ele, na verdade, seria adotado pela métodos da internet, do processo eletrônico. Ciente desta garantia constitucional de amplo acesso à justiça, aliada à revolução digital,
O legislador, então, a partir de 84, passou a ter iniciativas esparsas tendentes à informatização do processo, até chegar à emenda 45. Mas eu ouso afirmar que foi a equipe daquela comissão que estudava a reforma do Código de Processo Civil, cujo ponto essencial era a localização dos pontos de estrangulamento do processo, aquela lúcida comissão já cuidava e já pensava no processo judicial eletrônico. Com efeito, a virtualização se posta como uma das técnicas extraprocessuais de aceleração do processo, estando incluída no conceito de informatização dos processos e procedimentos e de integração do Poder Judiciário em âmbito nacional. As portas para a informatização do processo e os procedimentos foram abertas em 95. Com a Lei 9.099, a lei que instituiu os juizados especiais, que no artigo 19 autorizou a intimação via eletrônica ao dispor que a prática desse ato seria possível por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Notem, passaram-se 10 anos, de 84 a reforma sugerida, só em 95 a primeira lei que cuidou desta modernização e adoção da informatização foi a Lei dos Juizados Especiais. Seguiu-se, então, a Lei 9800, então, de 99, denominada a Lei do Fax, que permitiu às partes a utilização do sistema de transmissão de dados e imagens do tipo facsímile ou equivalente ao encaminhamento de petições escritas, embora tenha mantido a necessidade, e aí era uma questão de segurança, de que posteriormente se apresentassem os originais em juízo. Pouco depois veio a Lei 10.259, que instituiu os juizados especiais federais. E lá também, no artigo 8º e no artigo 14, foram autorizadas a intimação das partes e recepção das petições por meio eletrônico. Certo de que a informatização era um caminho sem volta e que a sua utilização seria inevitável para alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, o legislador houve por bem editar a emenda 45 de 2004, que, entre outras coisas, incluiu no seu artigo 5º o inciso 78, assegurando a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade e a sua tramitação. Então, tornou a base constitucional, necessidade de se dar celeridade e estabeleceu a duração razoável do processo. Na esteira dessas diversas modificações trazidas pela emenda 45, foi que se consolidou, o momento em que, na verdade, se consolidou a efetiva transposição do modelo convencional do processo judicial em meio físico para o meio eletrônico em formato digital. A emenda 45 implicou na consagração de um princípio constitucional da celeridade processual, erigindo a este princípio da celeridade a uma condição e um direito e garantia fundamental ao cidadão. Com isso, o que até então vinha sendo tratado de forma pulverizada em várias leis por iniciativas esparsas, foi regulamentado de forma ampla e geral pela Lei 11.419 de 2006, que dispõe especificamente, então, sobre a informatização do processo judicial, autorizando no seu artigo 1º o uso eletrônico na tramitação dos processos judiciais, na comunicação dos atos, na transmissão das peças processuais, estendendo de forma expressa a sua aplicação ao processo penal, civil e trabalhista e ainda aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Então, nós podemos dizer que a Lei 11.419 de 2006 é o marco regulatório da informatização processual no país. As leis precedentes a ela se limitaram a tentar informatizar fases e atos específicos na tramitação, mas só com o advento desta lei, todo e qualquer ato processual realizado por meio eletrônico recebeu a presunção, então, de validade e de legalidade, podendo ser realizada exclusivamente por esse meio.
eu diria que a Lei 11.419, além de chamá-la de marco regulatório, ela veio substituir todas essas regras fragmentadas desde 1984 para dar uma orientação abrangente e no uso dos meios digitais e colocando o processo na rede mundial de computadores. Todos nós sabemos e todos falam sobre a chamada crise do judiciário. É uma expressão antiga que é impossível alguém não ter o visto. Mas essa chamada crise deflui também de um sistema incapaz de atender à demanda da sociedade na apreciação jurisdicional. O volume de ações suplanta em muito a capacidade do Poder Judiciário de julgá-las. Entretanto, é-se disso de que, de regra, uma parcela significativa da demora dos processos em tramitação não advém do tempo em que esses processos permanecem na mão dos advogados ou nas mãos do juiz, mas daquele momento em que o processo fica aguardando diligências como juntada de peças, certificação de prazos, expedição de ofícios. E é justamente nesses pontos de estrangulamento que a informatização do processo traz a sua maior contribuição, possibilitando a realização de atos de forma automática, por vezes independente de qualquer ação humana. Outra enorme contribuição do processo eletrônico diz respeito à aproximação das partes e do juiz. A realização de videoconferências supre a necessidade dos deslocamentos, propiciando ganho de tempo, redução de custos e, em relação aos processos penais, evitando os riscos inerentes e onerosos ao transporte de presos. Eu mesma tive a iniciativa de inaugurar aqui no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a realização das audiências virtuais, onde pude elevar sensivelmente o número de advogados atendidos sem que eles precisassem se deslocar a Brasília. Destaco também